Paz, Osmar. Paz para todos. No vídeo passado, a respeito do assunto de Gênesis, a gente viu que Ló se separa de Abraão. Ló ele olha para o Vale do Jordão, vê que está todo irrigado, né? E escolhe esse local para poder seguir a sua trajetória. Já Abraão, ele não vai por essa direção, porque houve uma briga entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão, por causa de terra, de água e de pasto, né? Coisa que essa nova terra aqui, né, que está no Vale do Jordão, parece ser muito aprazível, né? Então, era a escolha lógica, né? E Abraão, por sua vez, o texto deixa claro que ele dá a vez ao seu sobrinho Ló, que na verdade não, aqui era para Abraão ter escolhido, né? Mas isso o texto deixa claro, mostra, né, que Abraão aprendeu a lição, uma vez que ele vai para a cidade do Egito, fraquejando na fé, porque Deus tinha dito que iria abençoá-lo, mas ele chega numa terra onde tem muita fome, ele tem muita gente para alimentar, e ele fica apreensivo e vai para a terra onde tem pão, onde tem fartura, que é a terra do Egito. Chegando lá, ele mente descaradamente, e Deus, pela sua grande misericórdia, pelo seu grande amor, coloca Abraão no caminho certo. E aqui mostra que ele aprendeu a lição, porque ele agora vê, ele olha, ele dá a preferência para o seu sobrinho Ló, deixando claro que ele não olha mais só para si, mas sim para o próximo. Mas aqui temos um momento muito difícil na vida de Abraão, né? Deus fala para Abraão sair da sua terra, da sua parentela, e ir para um lugar onde Deus ainda iria falar. E o ponto aqui é que ele não consegue se desfazer da parentela, né? Você vê que ele vai com o seu tio, com o pai e com o seu sobrinho, ele não consegue desfazer esse laço familiar. Mas chegamos no momento aqui em que, de fato, agora ele está sem o pai, sem o tio, e agora está sem o sobrinho, está realmente sozinho. E o que dá a entender é que devia ser algo muito doloroso, né? Pessoas que são muito pegadas à família, que dá a entender que ele era um cara muito apegado à família. Até porque eles eram peregrinos, eles não paravam em um lugar, né? Ficavam andando de lugar para lugar, e eles iam como uma família, né? Então, tendo muitas referências nessa trajetória de vida. Mas aí o que acontece? Essa separação é muito dolorosa. E Deus, o Todo-Poderoso, vem e visita Abraão. E aqui o texto é claro, né? Aqui que ele, quando ele sai, ele ouve a promessa, ele sai, ele está com 75 anos. Aqui, mais ou menos 85 anos ele está. Então, passou-se 10 anos. Desses 10 anos, Deus falou com ele 2 vezes. E agora vai ser uma terceira vez que Deus vai falar. Isso prova que, de fato, a gente adoraria, né, ter visões, revelações todos os dias, né? Mas a grande verdade é que essas manifestações não acontecem assim, toda hora e todo momento, né? Quem diz que isso acontece toda hora e todo momento, você deveria desconfiar dessa pessoa, né? No livro de Hebreus vai falar uma coisa muito interessante, né? Que Deus ele se manifestou de várias maneiras. Aqui, nesse ponto aqui, é uma teofania, né? Uma aparição de Deus. Não sabemos como aconteceu, se foi uma visão, né? Se foi... Como aconteceu não está explicado, né? Mas a verdade é que apareceu, houve uma teofania aqui. Mas o livro de Hebreus vai dizer que a forma mais perfeita da revelação de Deus é através das Escrituras. Então você tem a revelação melhor de Deus. Às vezes pensa, não, mas melhor se Deus aparecesse e falasse, se Deus abrisse os meus olhos e eu visse, abrisse os meus ouvidos e eu ouvisse. Mas não. Segundo o autor de Hebreus, a melhor revelação é pelo Filho, através das Escrituras. Você tem nas tuas mãos aí
A Bíblia é sagrada e ela é a melhor revelação que Deus podia dar. E uma vez que no livro de Hebreus fala sobre isso, você deveria se sentir privilegiado, porque você, em qualquer momento, você pode abrir as Escrituras e consultar a palavra de Deus. Deus, ele se manifesta, eu já falei várias vezes, mas sempre é bom falar, né? Que Deus, ele se manifesta primeiramente, principalmente, de 3 maneiras. Através das Escrituras Sagradas, é lá que tem a revelação, através das circunstâncias e através das pessoas que te amam de verdade. Deus costumeiramente usa essas 3 formas de falar, de orientar o seu servo e a sua serva. E aí depois vem as secundárias. Teofania, profecia, sonhos, etc, etc, etc. Tudo é secundário. Só que muitas vezes a gente procura os secundários esquecendo dos primários, né? Não faça isso. Pelo contrário, leia a palavra de Deus, compreenda. Deus sempre está falando com você, sempre está te orientando. As aparições aqui, elas são esporádicas, de tempos em tempos, né? Mas a revelação da palavra, ela está aí todo o tempo. Então, realmente, de fato, nós estamos tratando da revelação que é superior. E no versículo, vamos ler aqui, né? Gênesis capítulo 13, versículo 14. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele: de onde você está? Olhe para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste. Toda a terra que você está vendo, darei a você e a sua descendência para sempre. Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, também se poderá contar a sua descendência. Então, aqui Deus vem consolar Abraão, né? Fortalecer o coração desse patriarca, porque ele se separa do seu sobrinho, e aí ele faz essa revelação. Deus já tinha falado que iria dar uma descendência para ele, mas aqui Deus fala coisas bem mais profundas. Até então Abraão não tinha escutado. Então a primeira coisa que Deus diz para Abraão, para ele olhar para o norte, sul, leste e oeste. Toda essa terra vai ser dada a você. Toda essa terra vai ser dada à sua descendência. Porque de fato Abraão, ele não possuiu essa terra. Quando ele morre, na verdade, ele conquista um pedacinho de terra bem pequenininho. Ele não tem essa grandiosidade toda aqui, mas na verdade é para a descendência, né? E ele diz: toda a terra que você está vendo, darei a você, a sua descendência, para sempre. Tornarei a sua descendência tão numerosa quanto o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, também se poderá contar a sua descendência. Estamos falando aqui de um homem idoso, com quase 85 anos, ou por volta de 85 anos, nesse dado momento da vida dele. A sua mulher é estéril. E a comparação aqui que Deus faz, né, para Abraão é a areia da terra. Assim como não é possível contar, também não vai ser possível contar a descendência. Você fala, mas como pode ser isso? De Abraão vem toda a nação de Israel. Fora isso, todos os que aceitam a Cristo se tornam filhos de Abraão. Então, nesse sentido, realmente é incontável. Hoje nós somos quase 8 bilhões de pessoas no planeta Terra, atualmente, e desses 8 bilhões são mais ou menos a mais da metade são cristãs. E se for contar a humanidade, né, até o nascimento de Adão até então, algumas pessoas fazem algumas projeções que ultrapassa 33 bilhões de pessoas que pisaram nessa terra, e é claro que é um número que não tem como ter certeza. Então logo ele é incontável. Mas então, de fato, Deus cumpre essa palavra aqui. Deus fala para esse homem que estava numa situação muito difícil disso acontecer, onde a mulher está estéril, já estão avançados em idade,
Como pode isso acontecer? E muitas vezes Deus faz esse tipo de promessa para mim e para você, né? Ele faz promessas que são muito difíceis de acontecer. Não tem a menor possibilidade de acontecer. Como vai acontecer? Tanto na área sentimental, quanto na área financeira, quanto na área familiar. Faz promessas que não encaixa, não tem como. É praticamente impossível. Porque aqui nós estamos falando de uma situação praticamente impossível. Não tem como acontecer isso aqui, nas circunstâncias que estava. Porém, Deus cumpre o que fala. Então, se você tem escutado a promessa de Deus, creia. Porque se Deus falou, por mais difícil, impossível que pareça, pode acontecer pela simples graça e misericórdia do Eterno. E aí, continua o texto. Percorra toda essa terra de alto a baixo, de um lado ao outro, porque eu darei a você. Um versículo aqui que parece que não tem muito sentido, né? Percorrer a terra, que eu vou te dar. E aí, se você analisar o pensamento da época, né? Os grandes reis, né? Quando eles assumiam o trono, eles faziam essa andança sobre a terra, né? E uma forma de estabelecer sua possessão, né? Era costume da época reis fazerem isso, né? Então aqui não há nada estranho, né, para Abraão, né? Para nós, no nosso tempo, não tem sentido, mas naquele tempo tinha. Então por isso que a ordem de Deus era essa, né? Que ele percorresse a terra, porque Deus daria toda a terra a Abraão. E aqui eu quero chamar a atenção aqui, porque Deus, ele cumpre essa promessa. Deus cumpre essa promessa a Abraão, fazendo com que ele possua toda a terra. Por que eu estou dizendo isso? Porque algumas igrejas, elas vão dizer que, de fato, quando Deus vier na sua glória, né, e estabelecer o milênio, aí será dado perpetuamente a possessão aos israelitas. Mas eu queria chamar a sua atenção que, na verdade, isso não é bem real. A verdade é que Deus cumpriu essa promessa. Ele deu toda a terra para o povo de Israel. Está lá no livro de Josué, capítulo 21, 43, e Neemias, capítulo 9, versículo 8, é algum dos versículos. Só para não ficar aqui, não ficar sem leitura, deixa eu ler aqui Neemias, capítulo 9, versículo 8. Neemias 9, 8, que diz assim. Peraí só um minutinho. Tu és, vou ler o versículo 8, viste que o coração deles era fiel e fizeste como ele uma aliança, prometendo dar aos seus descendentes a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos fariseus, dos jebuseus e dos gigazeus, e cumpristes a tua promessa, porque tu és justo. Então, de fato, Deus cumpre a sua promessa e dá a terra toda à descendência de Abraão. E é isso que eu quero dizer para você, que Deus cumpre cabalmente tudo aquilo que Ele fala. Se Ele tem prometido para você te dar a terra, pode ter certeza que Ele vai cumprir. Qual que é o ponto aqui? O ponto é se Deus está falando, se de fato foi Deus que falou, porque se Deus falou, Ele vai cumprir. A dificuldade é essa, porque muitas pessoas abrem a boca e falam que está falando em nome de Deus, né? E na maioria das vezes não é Deus que está falando, é simplesmente a pessoa que quer ter alguma relevância e por isso ela fala, se coloca em nome de Deus. Na verdade não é Deus que está falando, é a pessoa. Existem também poucos casos que de fato é o maligno, mas na maioria das vezes são as pessoas falando simplesmente porque dá muita ênfase, né? Pelo menos no meio pentecostal, né? Dá muita ênfase, dá muito destaque, né?
E dá aquela impressão que a pessoa é muito espiritual, então por isso que muitos querem profetizar e usam o nome do Senhor para dizer aquilo que eles acham que deveria acontecer. Então, o ponto é esse, é se de fato Deus falou. Se Deus falou, vai se cumprir. Se não falou, você não deveria se agarrar tanto àquilo que foi falado. Lembrando que Deus fala principalmente pelas escrituras, circunstâncias, pessoas que te amam. Isso você deveria colocar mais no coração do que qualquer outra coisa. Então, Abraão mudou seu acampamento e passou a viver próximo aos carvalhos de Manré, em Hebrom, onde construiu um altar dedicado ao Senhor. Estou fungando assim porque eu estou gripado, né? Acho que todo mundo está, né? É difícil achar quem não esteja, né? Quando muda o tempo, né? Não tem jeito, né? As pessoas gripam mesmo, né? E mudamos para o tempo do frio. Então não repara aí essas fungadas que eu estou dando. Então você vê que ele levanta o acampamento e sai para cumprir aquilo que Deus falou, né? Ele vai andar do norte ao sul, do leste ao oeste, para poder fazer aquela posse simbólica, né? E ele constrói um altar e dedica a Deus, né? Por que ele faz isso? Porque ele já tem esse costume de fazer isso. Aonde ele vai, ele levanta um altar, que era tipo uma igreja, e pregava e falava do amor de Deus e adorava a Deus. E é isso que ele faz. E eu quero dizer, encerrando, também que você deva fazer a mesma coisa. Adorar a Deus, confiar em Deus, que apesar das grandes dificuldades que passamos, de coisas que parecem ser impossíveis, ainda mais quando a gente olha para as nossas condições. Abraão, olhando para as suas condições, era impossível ele ter algum tipo de esperança diante de uma promessa tão grandiosa. Mas como era o próprio Deus que estava falando, e as Escrituras é a boca de Deus falando, então se há promessas, você deve se agarrar a elas. Se agarra a essas promessas, porque Deus cumpre aquilo que ele fala, assim como Deus cumpriu a promessa dele na vida de Abraão e deu toda a terra. Não é algo que está para se cumprir. Deus simplesmente cumpriu e deu toda a terra para a descendência de Abraão. Da mesma forma, Deus vai cumprir as promessas que tem feito na sua vida, se é que é Ele que tem feito as promessas. E por fim, eu quero também deixar aqui que assim como Abraão, ele andou pela fé na terra, né, e assumiu a possessão dessa terra. Assim somos nós também peregrinos nessa terra, que também estamos galgando aqui a Nova Jerusalém, né, a nossa nova morada. Estamos aqui pela fé, andando, praticando o Evangelho, andando segundo as virtudes que Deus tem nos proposto, também tendo essa esperança, a esperança dessa Nova Jerusalém, onde vamos receber um novo corpo, o corpo de Cristo, e viveremos um novo tempo, um novo momento. Essa é o mesmo jeito que Abraão percorreu a terra pela fé, assim é eu e você, que percorremos essa terra aqui pela fé na Nova Jerusalém, no novo corpo, que é a esperança do crente. Vamos viver um momento novo na trajetória humana. E eu quero dizer para você que é exatamente isso que você tem que fazer, andar pela fé como Abraão andou, apesar das dificuldades, apesar de tudo aquilo que parece ser impossível, assim como ele vivenciou, você também vai viver. Vamos orar. Meu Pai, eis que me coloco aqui na Tua presença, feliz, grato por todas as dificuldades que vêm, por tudo aquilo que tem acontecido na minha história, e por eu continuar crendo nas Tuas promessas, continuar crendo nas Tuas formas de agir na minha vida. Eu também quero crer que essa pessoa que está ouvindo essa palavra é uma pessoa que crê em Ti, que está confiando no Senhor, apesar do momento difícil, do momento complicado, das dificuldades, daquilo que parece ser improvável ou até mesmo impossível.
Que o Senhor venha, meu Deus, abençoar, que o Senhor venha agir de uma forma sobrenatural, trazendo resposta, trazendo graça, misericórdia, para que essa pessoa venha viver o tempo, o novo tempo, né? O tempo onde o Senhor vai achar graça. Porque assim como o Senhor falou a Abraão, que era para olhar, né? A gente muitas vezes não olhamos para as coisas que estão ao nosso redor, muitas vezes não percebemos aquilo que está acontecendo, por causa, muitas vezes, ó Deus, que estamos tão obcecados por aquilo que, pelas coisas terrenas, que isso acaba cegando a nossa vista, não vemos aquilo que está acontecendo. Eu quero te pedir que o Senhor venha nos abrir os olhos, nos mostrar, meu Deus, as verdades, principalmente a revelação da Tua Palavra, para que possamos compreender e entender a Tua doce vontade, ou aquilo que o Senhor quer que a gente faça. Assim como o Senhor, meu Deus, fez uma promessa a Abraão diante de uma situação dificílima, que era simplesmente impossível de acontecer, mas o Senhor realizou, o Senhor fez. Eu quero crer que essa pessoa que está orando também, ela vai viver algo impossível, porque essa é a proposta. A proposta é acreditar. Qualquer religião que a gente entrar, não precisa crer em milagre. Se eu for budista, eu não preciso crer em milagre. Se eu for hinduísta, eu não preciso crer em milagre. Mas no cristianismo, a gente precisa crer em milagre. Crer na ressurreição de Cristo. Não tem como ser cristão se não crer em milagres. E é por isso que eu quero, meu Pai, te agradecer, porque essa pessoa que está orando comigo, ela crê em milagres. E ela pode vivenciar um milagre se essa é a sua doce vontade, ó Pai. Porque muitos são aqueles que passam a vida toda e não experimentam absolutamente nenhum milagre. Não foi o caso de Abraão, porque no próximo capítulo a gente vai ver um grande milagre acontecendo, fora outros milagres que aconteceram na vida desse homem. Mas tem pessoas que não passam nessa terra e não vivem milagre. Mesmo assim, vivem a revelação de Deus, vivem a manifestação do Altíssimo. E eu quero, meu Pai, te pedir que essa pessoa que está orando pelo emprego, pedindo pela família, pedindo pelo ente querido, pelo marido, pela esposa, pelos filhos, que o Senhor venha, meu Deus, agir poderosamente, que o Senhor venha, meu Deus, ouvir essa oração, que o Senhor venha, meu Deus, atender e venha socorrer o aflito. É o que eu te peço, Deus, te agradeço. Amém.